Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado por nos receber aqui em São Bento. Há um ano, precisamente há um ano, faz hoje um ano que o Partido Socialista teve uma grande vitória eleitoral, uma maioria absoluta, e na altura, no seu discurso de vitória, disse que prometia reconciliar os portugueses com as maiorias absolutas. Um ano decorrido, essa ideia parece não ter vingado, ou estou enganado? Muito boa noite, muito obrigado por esta oportunidade. Eu acho que este ano demonstrou bem como a maioria pode ser dialogante. Dialogante desde logo do ponto de vista social. Nós conseguimos celebrar um acordo de concertação social que garante estabilidade e previsibilidade no que são a evolução dos rendimentos, de quem vive do seu salário, do que é o aumento da produtividade para as empresas e também a trajetória de redução do IRC para as empresas. Conseguimos também um acordo... Está a falar de resultados, eu não me referi aos resultados. Vamos lá. Não, estou a falar na sua questão relativamente à relação da maioria com os outros. Concertação social. Conseguimos também um acordo na função pública. Conseguimos um acordo muito importante com a Associação Nacional de Municípios para a descentralização na área social, na área da saúde, na área da educação. Temos dialogado na Assembleia da República. 2/3 das propostas que o Governo apresentou na Assembleia da República tiveram o voto a favor, pelo menos, de um partido da oposição. No Orçamento de Estado, os 2 Orçamentos de Estado que já aprovámos, contaram sempre com a abstenção, pelo menos, de 2 partidos, que não o PS. Só no último orçamento aprovámos mais propostas do conjunto da oposição do que nos 8 orçamentos da maioria anterior. Portanto, eu diria que ao longo deste ano conseguimos cumprir esse meu objetivo de que tivéssemos uma maioria, mas fosse uma maioria de diálogo social, político e com o conjunto da sociedade. Mas não foi apenas isso que aconteceu durante este ano. Houve, para citar as suas palavras, muitos casos e casinhos, chamou-lhes assim, que acabaram por perturbar muito a ação do Governo. E muitas vezes foi o próprio Governo, esses casos nasceram dentro do próprio Governo. Não podemos dizer que esses problemas que o Governo enfrentou fossem mérito das oposições. Foram problemas que surgiram no âmbito do Governo. Demissões, enfim, o Governo tem menos tempo do que esta vitória eleitoral, ainda está em 10 meses, não fez ainda um ano, mas o que notamos é que o Governo muitas vezes tropeçou e muitas vezes não tivesse maioria absoluta, até poderíamos pensar que o Governo corria o risco de já ter caído. Não tem essa sensação que o Governo, o Partido Socialista, contribuiu muitas vezes para ser um fator de instabilidade? Também neste ano, seguramente, o Governo pôs a jeito, cometeu erros, mas eu diria que o facto mais marcante, a maior tropeção que tivemos de enfrentar ao longo de todo este ano, indiscutivelmente, foi a guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia e a consequência brutal que isso teve no aumento da inflação no nosso país. Isso é que atingiu diretamente a vida dos portugueses. Foi uma surpresa. Há um ano, quando houve as eleições, ninguém imaginava que 24 dias depois estávamos a enfrentar a guerra e teríamos uma inflação de 7,8%. Mas essa não é a responsabilidade do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. A responsabilidade do Governo não é o conjunto de casos que aconteceram, as demissões, são 13 durante tão pouco tempo. Vamos lá ver. Nós vamos falar delas, então. Vamos ter que distingamos o que é que são a ver com problemas dentro do Governo e o que são problemas na sociedade e para os portugueses. Esses são aqueles que mais me preocupam e esse facto tem como uma questão central a questão da inflação. Obviamente que houve também problemas dentro do Governo, uns que tiveram consequências políticas, que eram graves, outros que não tiveram consequências políticas, porque não tinham essa gravidade. Verdadeiramente nós tivemos 2 mudanças de ministros, que consigo comportaram a Estado, tivemos algumas pessoas que saíram por doença e tivemos 3 pessoas que saíram por questões ou de ética ou ligados a problemas judiciais que entenderam que deviam exercer a sua defesa fora do Governo. Agora, esses problemas, sem desvalorizar a sua dimensão, uma maior ou outra menor, não se comparam com aquilo que são os problemas que atingem o dia-a-dia dos portugueses. O que é que aprendeu em termos de gestão política, de liderança do Governo com estes casos? Nós aprendemos ao longo de toda a vida, e eu aprendi muito neste último ano. Uma coisa que aprendi, obviamente, é que o facto de haver maioria reforça muito o escrutínio, o grau de exigência por parte de todas as pessoas, a necessidade de responder imediatamente a qualquer dúvida que existe. E, porventura, nem sempre respondemos prontamente às dúvidas que existissem. Agora, nenhum desses casos nos pode fazer distrair daquilo que é o mais importante, que é aquilo que mais preocupa os portugueses, que é o impacto desta crise
Na subida de Vamos encerrar sobre este caso, se me permite, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos só encerrar este caso. Há ainda questões por esclarecer e eu vou citar até um antigo ministro também dos seus governos, Adalberto Campos Fernandes, que há poucos dias, numa entrevista, dizia que o governo da Geringonça até parecia ser mais estável e causar menos problemas do que este governo de maioria absoluta. Ele fez parte do governo da Geringonça consigo. Ele diz que, por vezes, falta a este governo ligação à terra e que falta humildade. E estas são questões que se colocam e que têm sido apontadas como falhas deste governo. Bem, falta de humildade não creio, falta de ligação à terra foi o que eu procurei há bocado sinalizar, é que sem desvalorizar a importância de problemas que existem na vida do governo, o mais relevante mesmo são os problemas que existem na vida dos portugueses. É essa ligação à terra que é importante. Acha que os portugueses estão satisfeitos com o governo? Quanto à estabilidade, o que é mais relevante é a estabilidade de políticas. E quanto à estabilidade das políticas, foi nas políticas que os portugueses votaram, nós temos dado... E acha que os portugueses estão satisfeitos com o governo nesta altura? Qual é a sua sensação? Quando olha para... Deixa-me acabar de responder à anterior. Mas é que não respondeu a essa questão. Qual? A questão é, os portugueses estão satisfeitos com este governo? Têm a sensação que este caminho decorrido, a um ano de vitória por maioria absoluta, não há uma frustração num governo que tem todas as condições políticas para empreender as suas reformas, as suas medidas, que depois tropeça em si próprio e que tem tantos casos que alimentam o nosso dia-a-dia? No fundo, ainda hoje, uma subdiretora-geral de veterinária apresentou a sua demissão na sequência da revelação de mais um caso. No fim de semana soubemos de um bónus que a presidente da TAP, CEO da TAP, vai receber se atingir os seus objetivos, um bónus elevado. Tudo isto são casos que têm alimentado e preocupado os portugueses em tempo de dificuldade. Não, isso não são casos, são notícias e não têm a ver diretamente com o governo. Relativamente à felicidade dos portugueses, nenhum país, nem os cidadãos podem estar, obviamente, satisfeitos depois de um ano com 7,8% de inflação. E essa tem que ser a preocupação central do governo, que é estar ao lado dos portugueses e procurar mitigar, responder, diminuir o impacto deste choque inflacionista na vida das pessoas e na vida das empresas. E essa é que é a questão central para as pessoas. O grande motivo de insatisfação das pessoas tem a ver com a inflação, tem a ver com o risco que as pessoas sentem com o aumento da taxa de juros, que vai ser decidida pelo Banco Central Europeu, que tem sobre os empréstimos que as pessoas têm na compra de casa própria. São problemas que eu gostaria muito de concretizar. São mesmo os problemas que preocupam. Mas não são os únicos. E temos que falar destes casos, porque eu julgo que também há curiosidade, quem nos escuta lá em casa, ter os seus esclarecimentos. Pedro Nuno Santos revelou há poucos dias que não apenas tinha conhecimento, mas que tinha mesmo autorizado a indemnização à administradora da TAP, que viria a ser nomeada secretária de Estado do Tesouro. Surpreendeu que isso tivesse acontecido e que isso tivesse sido decidido, anuído, com uma simples mensagem numa rede social? Bom, pelo visto surpreendeu o próprio, que o veio reconhecer. Agora, a questão central relativamente à TAP é, em primeiro lugar, que nós tivemos de intervir na TAP para evitar que a TAP fechasse. Há um programa de reestruturação que está a ser executado. Os primeiros dados que temos sobre a execução do ano passado é que, felizmente, anteciparam em alguns anos, os resultados estavam previstos só para daqui a 3 anos, e no quadro deste plano tem que ser concluída com sucesso através da venda da TAP. Isso já sabemos, mas em relação a este processo de decisão, é porque isso também nos dá ou não segurança no governo. Se temos ministros que tomam decisões numa rede social, o Sr. Primeiro-Ministro não tomou de certo nenhuma decisão formal, importante, de atribuição de uma imunização, por exemplo, de autorizar numa rede social. Acho que isso é um procedimento... Mas o próprio Dr. Pedro Nuno Santos tirou a ilação política relativamente digamos, à forma como o processo tinha decorrido, revelou publicamente, e é um assunto que está esclarecido. Há um inquérito parlamentar que está em curso na Assembleia da República, que o PS naturalmente viabilizou. O Ministro das Finanças determinou prontamente que a Inspeção-Geral de Finanças fizesse uma inspeção à TAP sobre a legalidade do pagamento da indenização. Aguardemos que rapidamente seja concluída essa inspeção. Eu gostaria de saber se o Primeiro-Ministro valida este procedimento, isto é, se acha normal de ser tomada uma decisão formal por rede social. Mas acha que algum Primeiro-Ministro pode validar esse tipo de decisão? Claro que não. Agora, nem o próprio validou, porque o próprio... Não, o próprio não se lembrava, mas validou. Sim, mas quando se concluiu, retirou a devida ilação.
tirou ainda antes de ter confirmado que afinal tinha autorizado. Ele saiu do governo ainda antes, só mais tarde é que confirmou que tinha não apenas conhecido, mas tinha também autorizado. Portanto, nessa altura, quando aceitou a demissão dele, já sabia que ele tinha autorizado de facto? Não, como sabe, ele demitiu-se e só umas semanas depois é que veio a recordar-se que tinha dado essa autorização. Isso. Portanto, eu não podia saber, como é que queria que eu soubesse. Não soube antes. Fernando Medina está também, é o seu Ministro das Finanças, é o Ministro das Finanças de Portugal, está envolvido, pelo menos o seu nome foi envolvido, em investigações que estão a ser feitas na Câmara de Lisboa ao tempo em que ele era autarca. Se vier a ser acusado num processo que o envolva, acha que ele tem condições para continuar no governo ou se deve demitir? Primeiro, eu não sei se ele está a ser objeto de investigação. A única coisa que eu sei, o que tenho visto nos jornais, em particular no Correio da Manhã, que vai regularmente informando do conjunto desses processos, tanto quando sabemos que são processos que estavam há 5 anos parados, acho que, tanto quando se percebe, foi o próprio Correio da Manhã que se constituiu como assistente no processo e se levou o Diabo de Lisboa, ao Procurador-Geral, não sei bem, ao Procurador-Geral, enfim, alguém no Ministério Público, a constituir uma equipa especial de 5 magistrados para investigar o conjunto de processos pendentes sobre a Câmara de Lisboa, não sei se do mandato dele, se do meu mandato, se de mandatos anteriores, se de mandatos posteriores, mas eu acho que é muito saudável que estarmos num país onde ninguém está acima da lei. Quando há uma suspeita, o Ministério Público tem o dever de proceder à investigação. Faz a investigação e o que se deseja é que essa investigação seja pronta e esclarecedora. E aquilo que cabe ao Governo fazer é, por um lado, definir as grandes linhas da política criminal, e brevemente aprovaremos a nova lei de política criminal, e, por outro lado, dotar os órgãos de polícia criminal, designadamente a Polícia Judiciária, dos meios para desenvolver as investigações no combate à criminalidade e, muito em particular, à corrupção. Não me respondeu à pergunta. Não, mas eu estou a responder. O desenlace... Sim, eu já lá chego. Se nós ainda, o ano passado, só para o corpo de inspector da Polícia Judiciária houve um reforço de 197 elementos. O próprio Ministro das Finanças assinou com a Ministra da Justiça em setembro uma portaria em que prevê o reforço de recursos humanos só para a carreira de investigação na Polícia Judiciária de mais 1.100 elementos daqui até 2026. E, simultaneamente, temos estado a recortar também para a Polícia Judiciária, ou melhor, dotar a Polícia Judiciária dos recursos para poder ter as competências periciais que são fundamentais para essa investigação de criminalidade. Há mais recursos para fazer a investigação. Mas isso é bom, é isso que é necessário. Isso é bom. O problema não é haver investigações, o que é necessário é que as investigações existam e sejam esclarecedoras. Se houver alguma ilegalidade, as pessoas são punidas, se não houver ilegalidade, as pessoas são inocentes. E a minha pergunta é, se por acaso Fernando Medina for acusado, ele tem condições para continuar no governo? Mas neste momento ele não foi nem ouvido, nem sequer constituído arguido, quanto mais acusado. Portanto, nós devemos... Não, mas eu gostava de perceber a sua linha vermelha. Isto é, se pode ter ministros que sejam arguidos ou acusados a continuarem a ser ministros. Vamos lá ver o seguinte. Estou-lhe a pôr em cenário, obviamente que essa realidade não existe. Não, mas sem especular sobre um caso concreto, as situações dependerão sempre de caso para caso. E de caso para caso, porque há vários tipos de situações que se podem envolver. A questão fundamental é saber se uma pessoa mantém capacidade para o exercício da sua função ou não. Sabe que o estatuto de arguido, eu sei que as pessoas têm a noção que ser arguido é já uma espécie de ser pré-condenado, mas não é. O ser arguido é o que pode acontecer a qualquer um de nós. Não sei se alguma vez foi arguido, eu já fui. Eu já fui arguido 2 vezes e isso nada limitou a minha atividade. Porque desde que haja uma queixa que não seja absolutamente inverosímil, tipo, matou um marciano, pronto, isso é absolutamente inverosímil. Mas se houver uma queixa... Mas houver uma suspeição... Não é preciso haver suspeição. Para ser arguido não é preciso. Não é preciso haver suspeição nenhuma para ser arguido. O que é preciso é haver uma denúncia que possa não ser inverosímil, que o Ministério Público entenda que deve proceder à investigação e para reforço dos direitos da própria pessoa que está a ser investigado... Por isso é que a minha pergunta era se fosse arguido e não ser arguido. Pronto, mas então, isso ser... Mas vamos lá ver, mas é que nem arguido é, quanto mais presumir que seja acusado. Mas não... Nem ele, nem ninguém. Eu também não sei se vou ser arguido, se vou ser acusado. A minha questão, é, o Primeiro-Ministro acha que pode ter no seu governo um ministro acusado num processo criminal? Vamos ver, eu tenho o que eu acho sobre se um ministro for acusado, a própria Constituição até diz o que é que deve acontecer. O que a Constituição diz, e ninguém propôs sequer, olha, está um processo de revisão constitucional, e ninguém propôs nenhuma alteração. O que diz é que se houver um ministro acusado, a Assembleia da República delibera se deve ou não deve suspender as suas funções. Portanto, isto é o que diz a Constituição.
Portanto, o cenário não é esse. Neste momento estão a decorrer investigações, ou que sei pela imprensa. Sim, mas estão a decorrer investigações. A sua iniciativa, não ficar à espera de deliberação da Assembleia da República. Com certeza. Portanto, vamos lá ver. Qual é a sua resposta? Mas, António José Teixeira, mas não está a especular. Podemos fechar sobre isso. Em abstrato, essa situação não existe. Mas se por acaso existir, qual é a consequência? Vamos lá ver. Se essa situação evoluir para o Ministro ser ouvido, para o Ministro ser arguido, para, em função de qual é a realidade existente, dele se sentir ou não se sentir em condições de manter o exercício de funções, de eu próprio avaliar essa circunstância, tomaremos uma decisão. E será sempre antes, naturalmente, de haver qualquer acusação. Depende muito das circunstâncias. Portanto, ou seja, o que me está a dizer, se eu entendi, sim, é que se houver uma acusação, obviamente que já não faz sentido um membro do Governo continuar em funções. Posso deduzir isso das suas palavras? Em princípio, eu diria que havendo uma acusação, não deve o membro do Governo manter-se em funções. Mas depende, insisto, mais uma vez, do tipo de crime que é. Se é um crime que comprometa o exercício das suas funções, ou se é um crime que possa não ter a ver com o exercício das suas funções. Está a ver? Se eu lhe perguntar se um Ministro das Finanças nessa situação, se acontecer isso, isto é, se ele tiver que se afastar, isso faz diminuir... Conhece algum facto concreto sobre o Dr. Fernando Medina que lhe permita sustentar essa suspeição? A minha questão não foi essa. Então qual é a sua questão? Obviamente que eu não conheço, se não confrontava com esse facto. Sim. Por isso é que eu estou a pôr a questão em abstrato, isto é, se acontecer, porque nós já tivemos situações em que há ministros arguidos ou membros do Governo arguidos e que tiraram as devidas ilações e alguns que não foram sequer arguidos e que também acharam que deviam tirar essa conclusão. Portanto, havendo investigações em curso, qualquer cenário poderá acontecer ou não. Aliás, eu, nessa sequência, é que era importante saber qual é a sua posição. Que padrão é que tem, no fundo, para os portugueses perceberem em casa, em relação à exigência ética, que padrão é que tem? O padrão que eu tenho é o seguinte, a atual legislação que está em vigor e que permitiu agilizar as investigações dos crimes de corrupção, desde a criação de agentes infiltrados, as escutas telefónicas, levantamento de sigilo bancário, alteração do tipo de corrupção, foram aprovadas quando eu era Ministro da Justiça. No meu anterior governo aprovámos não só a Estratégia Nacional de Luta contra a Corrupção, como alterámos o Código de Processo Penal para agilizar os processos relativos dar conta do seu contributo em relação às jurídicas. Não é só questões jurídicas. Quando eu lhe disse que estamos a reforçar os meios da Polícia Judiciária para investigar este tipo de criminalidade, é porque o que entendemos que mais do que discute sobre a corrupção, o que é necessário é dar às instituições judiciárias e aos órgãos de polícia criminal as ferramentas necessárias para combater-me efetivamente a corrupção. Então, diga-me uma coisa. Agora, eu não vou estar a especular sobre investigações das quais só conheço o que aparece nos jornais. Seguindo, aliás, na semana passada li um editorial... Para os portugueses, porque essas notícias deixam sensações nas pessoas. Um ministro que seja atingido por uma suspeição de uma notícia que surja, quer perceber se por acaso confirmar alguma das investigações, o que é que pode acontecer. Mas desculpa, eu não posso passar a suspeitar de uma pessoa. Se eu ler no jornal assim, o António José Teixeira bateu no vizinho. Eu não posso passar do princípio que é verdade porque vi na notícia. Quer dizer, o que eu tenho que confiar é o seguinte, se bateu, efetivamente, se cometeu um crime, não é por ser o António José Teixeira que vai deixar de ser investigado. A diferença é que nós estamos a falar de políticos e de ministros e membros do governo. Mas essa é uma das grandes vantagens que a democracia portuguesa tem. É que nós construímos um sistema de justiça que é absolutamente independente do poder político. E não é por uma pessoa ser primeiro-ministro, ministro, secretário de Estado, o que quer que seja, que deixa de ser investigado. E, portanto, essa investigação existe. E quando eu tenho dito de uma forma muito clara à política o que é da política e à justiça o que é da justiça... Mas eu estou-lhe a perguntar pela política. Pois, mas é que eu não estou a perguntar pela justiça, porque a justiça é noutra sede. Certo, mas verdadeiramente... Mas deixemos a justiça cumprir a sua função. E a política o que é que faz em relação a casos destes? A política o que é que faz é aguardar serenamente e respeitando o funcionamento da justiça. O que é o funcionamento da justiça? O Ministério Público ou um órgão de polícia criminal recebe uma queixa ou recebe uma denúncia, ainda que anónima. O que é que deve fazer? Deve abrir uma investigação. Em função dessa investigação, deve saber se deve inquirir uma pessoa ou não deve inquirir uma pessoa. Em função daquilo que pensa poder ser as necessidades que tem de aprofundar a investigação, constitui a pessoa ou não constitui a pessoa como arguida. A pessoa como arguida continua a gozar de um princípio fundamental do nosso Estado de Direito, que é o princípio da presunção de inocência. Sim, a doutrina jurídica é essa. Não é a doutrina jurídica, desculpe lá. É a civilização que levou muitos séculos a construir
e que garante que ninguém é julgado na praça pública, mas é julgado mas que a exigência em relação à política é maior, provavelmente para o cidadão comum. Pronto, é sobre isso que eu estava a falar. Aliás, a maior exigência começa pelo seguinte: um cidadão comum que seja investigado não aparece na primeira página dos jornais, não abre os telejornais. Portanto, o grau de exposição que existe para uma figura pública, obviamente, é superior. A exigência é diferente. Diga-me uma coisa. Sim, mas não, a exigência é diferente, mas os direitos não são diferentes. Os direitos não são diferentes. E sobretudo... Mas os deveres são maiores. António, os deveres são maiores. Posso, mas deixe-me terminar. Mas, sobretudo, a pressão sobre a justiça é que não pode existir em caso algum. E a pressão sobre a justiça tanto existe quando se faz uma campanha a dizer isto é uma coisa horrível, estão aqui a montar um caso. É uma pressão. Outra coisa é começar a dizer que a justiça tem que punir este ou punir aquilo. E o contrário disso, já agora para a questão... Quem confia na justiça, como é o meu caso, deve deixar a justiça correr os seus termos normalmente. O líder do PCP deve ter lido essas declarações muito recentes, Paulo Raimundo, que falava que há uma gestão política dos recentes casos judiciais. Estou a citar as palavras dele, porque foram exatamente estas e referiu-se exatamente aos casos e casinhos, porque também utilizou a expressão que o Sr. Primeiro-Ministro já tinha utilizado. O líder do PCP fala em gestão política dos recentes casos judiciais que mina o sistema democrático. Partilha desta opinião? Eu não faço essa avaliação, não partilho e, sobretudo, não quero acreditar que seja assim. Acho que a justiça funciona, tem as suas prioridades e deve desenvolver. Eu vivo com muita tranquilidade essa situação. E aquilo que eu sinto todos os membros do Governo é que também vivem com muita tranquilidade. Ok, temos que avançar. Porquê é que entrou em choque com o Presidente da República a propósito do questionário que foi aprovado pelo Governo em relação aos novos membros e às perguntas que serão sujeitos para a avaliação política? Sim. O Sr. Presidente da República disse que este questionário se devia aplicar também aos atuais membros do Governo e não apenas aos novos. O Sr. Primeiro-Ministro não concorda... Não acha que valia a pena que todos os membros do Governo, no fundo, estivessem no mesmo compromisso? Mas este questionário visa, por um lado, antecipar um conjunto de respostas que todos os membros do Governo já deram, quando fizeram as declarações que estão entregues na Assembleia da República ou no Tribunal Constitucional. Essa parte aplica-se a todos, aos novos e aos que estão? Não. Os que já estão, já fizeram essa entrega. Os que ainda não estão e que venham a estar... Uma das funções do inquérito é permitir antecipar de uma forma sumária as respostas que só de alguns meses depois darão. Os atuais que estão em funções já deram. Segundo lugar, este questionário foi discutido longamente no Conselho de Ministros, foi aprovado no Conselho de Ministros, portanto, cada um dos membros do Governo, cada um dos ministros, já se colocou a si próprio e entre nós as questões daquele questionário. Porque aquele questionário não foi aprovado pelo Presidente da República, foi aprovado pelo Governo. Já colocou a si próprio. Quer dizer que, de alguma forma, a si próprio, cada ministro, cada membro do Governo. Quer dizer que este compromisso, no fundo, é partilhado por todos? Com certeza. Não responderam formalmente, mas essas questões foram colocadas a cada um dos membros do Governo. Eu propus ao Conselho de Ministros uma resolução que tinha um questionário. E esse questionário foi muito discutido no Conselho de Ministros, entre todos os ministros. Todos os ministros deram opiniões, fizeram sugestões, confrontaram o próprio relatório consigo próprio. E discutido também com o Presidente da República, também o fez. O questionário, concretamente, não. Como é sabido e é público, eu dirigi ao Sr. Presidente da República uma carta onde propus um mecanismo que permitisse um escrutínio com um conjunto de informações que eu não disponho nem posso dispor e que o Presidente da República não dispõe e, porventura, não pode dispor. E, portanto, o Sr. Presidente da República fez as diligências que eram necessárias para esse modelo poder funcionar. Essas diligências não foram bem-sucedidas. Portanto, tivemos que encontrar um modelo alternativo. E, basicamente, do que se trata é de permitir sistematizar... Concordou com este modelo nas conversas que esteve com ele? Eu nunca partilhei em público... Estou a falar de política, sim, mas eu nunca partilhei em público as minhas opiniões, as conversas que tenho com o Sr. Presidente da República. Tenho ideia de ter visto uma declaração... Isso na Assembleia da República estava autorizado a dizer que o Presidente da República concordaria com o questionário, senão... Tenho ideia de ter ouvido o próprio Presidente da República a dizer publicamente que conhecia o questionário e que lhe parecia um bom sistema. É a ideia que eu tenho, estou a citar de memória. Sr. Primeiro-Ministro, uma das questões que também preocupa muito os portugueses são os professores. Os professores, as escolas, os pais, os alunos. Há muito tempo que há uma perturbação grande
nas escolas portuguesas. Os professores têm vindo para a rua, queixam-se de ter sido, de algum modo, maltratados ao longo dos anos por sucessivos governos. Estes problemas acumulam-se. Como é que olha para eles? Esta situação não tem tido solução, arrasta-se há muitas semanas, há greves, manifestações, continuam escolas paralisadas. O Governo está incapaz de resolver este problema? Bom, dois pontos fundamentais. Por um lado, estou obviamente muito preocupado com a situação das escolas, do processo de aprendizagem das nossas crianças, dos nossos jovens, sobretudo depois de 2 anos difíceis com as perturbações da pandemia. Segunda dimensão, sobre os professores. Eu compreendo bem a frustração acumulada ao longo dos últimos 20 anos por muitos docentes. Houve muitas alterações naquilo que eram as expectativas da carreira docente. Para os mais velhos, a alteração da idade da reforma. Para os mais novos, uma elevada precariedade. Muitos anos onde o relógio esteve parado na contagem do tempo de serviço. Um professor que tenha hoje 20 anos de carreira teve praticamente metade da sua carreira congelada. E isso perturba muito o futuro da sua evolução. Portanto, eu compreendo a frustração dos professores. E por isso nós abrimos negociações. Eu gostaria de recordar o seguinte. Em 2018, nós acabámos com o descongelamento. Repusemos o relógio a contar. E creio que nunca tivemos 5 anos consecutivos, como temos tido, com o relógio a contar, sem qualquer congelamento na carreira. E não foi por ter vindo a crise do Covid que congelámos a carreira, não congelámos. Não foi por ter vindo a crise da guerra, congelámos a carreira, não congelámos. E agora marcámos 3 novos passos e por isso abrimos as negociações. Em primeiro lugar, para resolver um problema estrutural. Alterar o modelo de fixação dos professores às escolas para acabarmos com esta carreira, a carreira da casa às costas. Segundo lugar, aproximar. E por isso propusemos passarmos de 10 quadros de zona pedagógica para 63, para que em vez de distâncias entre 150 e 240 km, ficássemos com distâncias máximas de 50, 60 km. Terceiro lugar, vincular para combater a precariedade. E por isso, a proposta que apresentámos, que todos aqueles que já acumularam 1095 dias, ou seja... Cerca de 10 mil professores. Não, 1095 dias significa 3 anos, não é? 3 anos de contratos a termo, possam vincular, e tenham neste momento horários completos, possam vincular imediatamente, o que permitiria vincular imediatamente e reposicionar na carreira 10.500 professores. Portanto, fixar, através de um novo modelo de fixação à escola. Segundo lugar, aproximar, com o aumento dos quadros de zona pedagógica, portanto, a diminuição das distâncias. E, em terceiro lugar, vincular para combater a precariedade. Mas essas propostas até agora não foram suficientes para ter o acordo dos sindicatos. As negociações continuam, quinta-feira o Ministro da Educação reúne. Há uma reivindicação que surgiu de novo, que é que a contagem integral do tempo de serviço dos professores. Uns 6 anos, eram 9 no princípio. Em 2019, lembro-me que ameaçou demitir-se se a questão na Assembleia da República fosse aprovada, como esteve perto de o ser, ou seja, se essa contagem integral fosse feita, mas esta questão está outra vez na ordem do dia e é uma questão que está em cima da mesa pelos sindicatos. A pergunta que eu lhe faço é se para si este é um assunto encerrado ou se há margem de negociação nesta matéria. O Presidente da República já reconheceu que ela não é impossível, é difícil porque é muito dispendiosa, mas a pergunta é, há aqui margem de negociação ou as partes continuam, digamos, em polos opostos e não há entendimento possível? Do seu lado, qual é a orientação que deu ao Ministro da Educação? O Governo abriu negociações para tratar destes 3 temas. Esses estão claros. Não estão claros, é que são muito importantes. Mas acabar com uma carreira das casas às não chegam para o entendimento, Sr. Primeiro. Posso? Claro. Bom, em primeiro lugar, fixar as pessoas. Em segundo lugar, aproximar. E em terceiro lugar, vincular. Nós temos que ter a noção que não foi só a carreira dos professores que teve congelada. E tudo o que se decidir relativamente aos professores tem que se aplicar, ou dificilmente não se aplica, a outras carreiras. Quando nós fixamos o número de anos que recuperamos, nós tivemos em conta aplicar aos professores exatamente a fórmula equivalente ao que aplicamos a todas as outras carreiras. Eu chamo a atenção do seguinte, nenhuma destas contestações tem a ver com uma medida adotada por este Governo. Tem a ver com anos que as pessoas acumularam de frustração, que eu percebo bem, e que nós começámos a resolver. Não foi este Governo que congelou a carreira. Sim, mas o Governo que existe é este. Descongelou as carreiras. Não foi este Governo que fez perder tempo de serviço, foi este Governo que recuperou parte do tempo de serviço. Sr. Primeiro-Ministro, isso é conhecido. A pergunta este assunto parecia encerrado ou ainda tem margem de negociação? Como lhe disse, eu percebo bem
o impacto do congelamento foi muito distinto em função da posição onde cada um estava na carreira. Nós, neste momento, já temos 90% dos professores que já progrediram 2 níveis. Nós temos já até 16% dos professores que já atingiram o escalão máximo, o 10º escalão. Quem estava já numa fase mais adiantada foi, obviamente, prejudicado, mas tem tempo para recuperar. Quem estava numa fase muito precoce da carreira foram os mais atingidos e dificilmente, se nada acontecer, podem recuperar. Por isso é que nós temos, deixe-me explicar isto, nós temos feito uma coisa muito importante, que é alargar as cotas de passagem para o 5º e para o 7º escalão. E já assumimos agora o compromisso de até ao final desta legislatura manter as cotas de passagem ao 5º escalão em 75% e não nos 25%, e as cotas de passagem ao 7º escalão em 58%, de forma a quê? A permitir a que mais pessoas possam progredir. Isso é conhecido, Sr. Primeiro-Ministro. A minha questão, eu não a querendo fechar, significa que eu noto aí que pode haver ainda negociação, margem para negociar. Ou seja, este assunto não está encerrado, nomeadamente também a questão da contagem do tempo de serviço. Mas desculpe uma coisa. Mas a negociação está em curso e o Governo nem a suspendeu. Como sabe, habitualmente, os governos, quando há greves... Já há um sindicato que se recusa a negociar o stop. Quando há negociações, em regra, os governos suspendem. Quando há greves, suspendem as negociações. Mas não foi o caso. Nós não suspendemos as negociações, mantemos as negociações e mantemos-las de boa fé. Aliás, a própria Presidência da República também recebeu, neste período, os sindicatos. Pergunto-lhe, em relação às greves, pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República sobre se elas... Não são as greves, é uma greve. É que há várias greves. Estou a falar da greve do stop, neste caso. Há greves que não suscitam qualquer tipo de dúvida sobre a legalidade. Há greves, que são aquelas greves que o STOP organiza e que visa, pura e simplesmente, paralisar a escola às horas mais incertas para perturbar a vida geral da escola, das famílias e dos alunos, que tivemos dúvidas de legalidade e fizemos o que nos compete. Já tem resposta? Não. E acha, enfim, já vão quantas semanas em que pediu esse parecer? Não sei, já não me recordo. Mas há algumas semanas. Sim, mas o Conselho Superior do Ministério Público não responde no dia a seguir. Estuda mas as greves estão aí? As greves estão aí, mas vamos lá ver, o direito à greve é um direito que deve ser respeitado. E vai alterar a lei da greve, como alterar a lei da greve. Mas porquê há sindicatos que estão a tomar posição a recear que o Governo passe a alterar a lei da greve? Desculpe lá uma coisa. Um dos problemas deste diálogo... Não sou eu que o digo, estou apenas a ler... Não, mas está a reproduzir. É que um dos problemas deste diálogo é que tem muitas vezes sido perturbado por mentiras. E essa é uma mentira. Começou com uma mentira que era dizer que passariam a ser os presidentes de Câmara a contratar os professores. Contratar professores, e não é o caso. Depois passou a uma segunda mentira, que foi dizer-se que os concursos nacionais deixariam de respeitar a lista nacional de graduação e passaria a haver assim uma espécie de lista municipal de graduação. E não é verdade. Segunda mentira. E essa da alteração da lei da greve é absoluta mentira. Não vamos alterar a lei da greve. Nós estamos numa situação em que parece que o diálogo não está a adiantar muito. Isto é, as greves continuam, vêm desde dezembro. Estamos em final de janeiro. É muito tempo para as escolas. Isto tem que ter uma solução. O Governo e o Sr. Primeiro-Ministro acham que a única solução vai ser o Presidente da República, que vai chamar os sindicatos? O Presidente da República? Mas o Presidente desculpa, mas o Presidente da República não tem competência para negociar... A Presidência já recebeu os sindicatos. Pode receber, mas a negociação coletiva é feita entre quem representa o Estado. A negociação coletiva é, obviamente, o Governo. Admite receber os sindicatos, o Sr. Primeiro-Ministro? Mas o Governo recebe os sindicatos quando negocia. Essa ideia de que o Ministro da Educação fala por si e que os outros ministros falam de uma forma diferente, não é assim. O Ministro da Educação, quando fala em nome de todo o Governo. Quando o Ministro da Educação fala, sou eu que estou a falar. Quer dizer que há margem de negociação ainda da parte do Governo? Se não houvesse margem de negociação, não estávamos a negociar. Sim, agora, vamos lá ver. Para negociar, são precisas as duas partes. E é preciso que ambas as partes tenham vontade de chegar a acordo. Quinta-feira há propostas novas do Governo em cima da mesa. É isso que aquilo que está a desvalorizar... Eu não estou a desvalorizar. É que está a desvalorizar. É aquilo que o Governo já propôs. Aquilo que o Governo propôs é uma verdadeira revolução na carreira dos professores. Não sei se tem bem a noção que um professor, até ter deixado de andar com a casa às costas, leva cerca de 10 anos. E com o modelo que nós propomos é que um professor, a partir do momento em que está numa escola onde se sinta satisfeito, nunca mais é obrigado a ir... Isso não tem sido suficiente.
para trazer de novo os professores à escola e haver paz nas escolas. Mas, enfim, quinta-feira, esperemos que haja novidades da parte do governo. Não vamos fazer... Mas estas negociações não visam resolver a greve. Estas negociações visam resolver os problemas dos professores. Visam dar resposta aos professores, dar estabilidade à comunidade educativa, mas havendo greves, e executar o programa do governo. António Teixeira, eu sou um democrata e faz parte da democracia que haja o direito à greve. Eu respeito o direito à greve e não dou lições aos sindicatos e aos trabalhadores como é que exerce ou não exerce o direito à greve. Cada um exerce os seus direitos da forma que entende que o deve fazer. Seria surpreendente que dissesse o contrário. E não vamos alterar a lei, essa ideia que vamos alterar a lei da greve. Não há alteração da lei da greve. Claro que não há. Agora eu vi também este fim de semana, pessoas a protestarem porque o Tribunal Arbitral fixou serviços mínimos. Ora, os serviços mínimos é o que está previsto também na lei da greve. E vão acontecer a partir de quarta-feira. Não há nenhum direito que seja absoluto. E também o direito à greve tem que ser compatível com o direito dos alunos a aprenderem, o direito das famílias a organizarem a sua vida, e, portanto, não se pode estar a fazer greves que visam simplesmente perturbar o funcionamento. Bom, vamos a outro problema que também preocupa os portugueses para além das escolas, que é a economia, a inflação, o efeito que tem tido nos rendimentos, o aumento de salários que está aquém do aumento da inflação e que não acompanha a inflação. Há aqui várias soluções. O Governo, durante o ano de 2022, deu apoios sociais, apoios às empresas, vários. Haverá outras soluções, diminuir os impostos, por exemplo. Como é que vai atacar esta questão dos rendimentos? Está em aberto a possibilidade de novos apoios sociais caso esta situação se mantenha? Nós acompanhamos dia a dia a situação e, obviamente, se forem necessárias tomar novas medidas, naquilo que seja a margem da nossa disponibilidade orçamental, claro que o faremos. Chama a atenção do seguinte: o ano passado os apoios extraordinários existiram, vários, sobretudo para as famílias mais carenciadas, no primeiro semestre 60 euros mais 60 euros, depois 125 euros em outubro, depois mais 240 euros em dezembro, para fazer face a situações, uma situação extraordinária de 7,8% de inflação e num contexto onde os aumentos anuais tinham sido muito abaixo. Este ano, quer o salário mínimo, quer as prestações sociais, quer o conjunto das pensões entre o apoio extraordinário antecipado para outubro e o aumento deste ano, todas foram acima da inflação. E, portanto, o que nós vamos ter que responder ao longo do ano serão as necessidades extraordinárias, porque os aumentos já foram nessa já não está nada previsto. No acordo de concertação social, onde se prevê a evolução salarial ao longo da legislatura, o que se garante é que, na perspectiva da legislatura, as pessoas não só recuperam o poder de compra, como continuam a recuperar o poder de compra. Nós, desde 2015 até agora, o salário médio, não estou a falar do mínimo, que o mínimo é muito superior, mas o salário médio já teve um crescimento de 20%. E vai ter, até ao final da legislatura 2015-2026, um aumento de 50%. Portanto, muito acima do que é a inflação que tem existido e de inflação estimada. Portanto, vai continuar a ser uma legislatura onde as pessoas vão continuar a ganhar poder de compra. Aqui chegados, nós estamos no final de janeiro, continua convencido de que Portugal, durante este ano, escapará a uma recessão e poderá continuar a crescer? Bem, nós, do ano passado, enfim, os números, vamos conhecer amanhã, o INE, os números do crescimento do ano passado. Todas as previsões indicam que devemos ter crescido acima do que tinha sido a previsão inicial e crescimento económico significa uma coisa fundamental na vida das pessoas, que é emprego. Nós tivemos a crise da pandemia, nós tivemos a crise desta guerra, esta crise de inflação, e felizmente o desemprego não aumentou, o emprego continua em máximos históricos, e isso é fruto do crescimento da economia, que tem sido sustentada, sobretudo, com um grande crescimento das exportações. Nós, no ano passado, pela primeira vez, as nossas exportações representaram mais de 50% do nosso produto interno bruto. Todas as previsões para este ano indicam que Portugal vai ter um crescimento, não tão forte como o do ano passado, mas vai continuar. A semana passada falou que vai continuar a crescer. E, felizmente, nas últimas semanas, as notícias sobre a economia mundial e sobre a economia europeia são mais otimistas do que eram anteriormente. E, portanto, se os nossos parceiros europeus também crescerem mais do que estava previsto crescer, bom, isso terá um impacto benéfico também na nossa economia. Pôr-lhe uma perplexidade, mas que de certo esclarecerá. Os números do desemprego, e o desemprego aqui é uma pedra de toque muito importante para a evolução da economia e para a evolução social, para a vida das pessoas. O desemprego nos últimos meses do ano, de 2022, cresceu e o emprego terá diminuído, pelo menos no mês de novembro. Como é que lê estes números? Eles são conjunturais, circunstanciais,
ou há aqui algum sinal que o possa preocupar em relação ao que vem este ano? Não, para já acho que os sinais são de grande estabilidade. É que os últimos meses tem uma subida de desemprego. Eu notei 330 mil inscritos nos centros de emprego, mais 18 mil do que no mês de outubro. Isto são números de... Mas há muitas variações dessas que são variações sazonais. Todos os indicadores que eu tenho dos agentes económicos, em todas as regiões e em todos os setores, é, pelo contrário, uma falta significativa de recursos humanos, de mão de obra, e a procura por um aumento da mão de obra. E as perspectivas que existem de investimento são boas e, portanto, eu diria que este ano é um ano que nós podemos encarar, neste momento, com confiança, sendo certo que, para que os resultados continuem a bater certo, é absolutamente fundamental sermos capazes de manter o rumo, a firmeza... O certo remete-me para as contas certas de que gosta de falar. E, como diria... Eu gosto de falar e os portugueses gostam de ter. Como diria o Jerónimo de Sousa, já cá não está, mas eu gostava da expressão o alfa e o ômega. Parece ser deste governo e dos seus governos muito a questão da dívida, da redução da dívida e da redução do déficit. Não sei que nesta conjuntura mais difícil, nem a certeza em que vivemos, que este alfa e este ômega, a redução da dívida, da redução do déficit a todo o custo, possam criar uma crise económica e social? Não é a todo o custo. Nós temos estado a reduzir o déficit, não obstante o conjunto de medidas extraordinárias que adotámos em todo o ano de 2022 para responder ao impacto da crise. Foram 6.400 milhões de euros de apoios extraordinários às famílias, às empresas, à redução do custo, ao controle do custo dos combustíveis, ao controle do custo do gás, ao controle do custo da eletricidade. O crescimento significativo que possibilitou que isso acontecesse, o crescimento económico. Desculpe, e a boa gestão, mas porque... Pode não acontecer em 2023, o ano ser mais difícil. Continuamos em guerra, o cenário internacional continua incerto. Vamos lá ver o seguinte, quem governa nunca está à espera que o ano a seguir seja mais fácil do que o anterior. Eu, desde que comecei a governar... Já não espera. Desde que comecei a governar, todos os anos prevêem que o ano seguinte seja mais difícil. E todos os anos temos encontrado novas dificuldades. Algumas inimagináveis, como a pandemia, outras surpreendentes, como esta guerra e esta inflação, mas temos conseguido manter o rumo. E essa redução do déficit, o controle do déficit, é fundamental para a redução da dívida. E porquê é que é muito importante a redução da dívida? Não é só, e já seria muito importante, para libertar as gerações futuras desse encargo. É também porque, se a subida da taxa de juro não é maior do que aquela que está a ser... Porque a dívida vai baixando. Porque a dívida vai baixando e a credibilidade da República vai aumentando. Não sei se recorda quanto é que era a taxa de juros que nós pagávamos em 2015. Agora, mesmo com todas as subidas, nós continuamos a pagar menos. Isso significa não só que os juros das empresas e das famílias também são menores do que seriam se a dívida estivesse descontrolada, como um outro fator muito importante, António José Teixeira, é que não é só o crescimento económico que nos permitiu ter capacidade desta resposta que demos. É que nós estamos hoje a gastar menos 2.000 milhões de euros por ano em serviço da dívida que gastámos em 2015. Poupança. E esses 2.000... Não, mas é que não é poupança. É essa poupança que nos permite, por exemplo, que o orçamento do Serviço Nacional de Saúde seja hoje 56% superior àquele que existia em 2015. Ainda assim, cheio de problemas como... Mas agora imagine qual seria o estado do Serviço Nacional de Saúde se ao longo destes 7 anos não tivéssemos aumentado em 56% o investimento, se não tivéssemos aumentado 25% dos recursos. Estamos a falar de rendimentos e uma das questões mais relevantes nesta altura, para além da incerteza, a inflação, para muitas pessoas é a questão da habitação. Para os mais jovens, nomeadamente, os preços das casas continuam a crescer, mesmo que a tendência internacional até já revele outras tendências, mas em Portugal o preço das casas é um fator muito pesado para a generalidade dos portugueses, para aqueles que precisam de alugar, de comprar uma casa. A habitação pareceu uma prioridade, mas o Governo até agora não deu ainda sinais suficientes de medidas concretas, já aprovou estratégias, já explicou isso. Tem agora uma Ministra da Habitação, portanto deu-lhe esse estatuto, mas medidas até agora não se conhecem. Vamos ver, as políticas começam pelas fundações, é como as casas. Não já falou, ela já existe, há uma estratégia aprovada. António Teixeira, faz as que eu já ouvi explicar, essa parte eu já ouvi explicar. Se me pergunta, eu tenho que lhes responder, não só a si, mas sobretudo aos nossos telespectadores, que porventura não tenham ouvido. Precisam de ouvir medidas concretas. Portanto, nós começámos por definir o que era a estratégia da nova geração de políticas de habitação, aprovámos a Lei de Bases, dotámos o Programa de Recuperação e Resiliência de 2.700 milhões de euros para investir, em conjunto com os municípios, na construção
da oferta pública de habitação, porque sem a oferta pública de habitação não temos capacidade de regular o mercado. Reforçámos ainda no orçamento deste ano, 2023, em 30%, o programa Porta 65, que visa apoiar o arrendamento de casas por parte dos jovens, e com este reforço, por exemplo, nós conseguiríamos cobrir todas as candidaturas do ano passado e que algumas ficaram de fora por falta de dotação orçamental. Já temos dotação orçamental. E vamos ter um Conselho de Ministros dedicado exclusivamente à habitação no próximo dia 16, onde a nova ministra, 16 de fevereiro, onde a nova ministra vai apresentar uma lei, que é um pacote que tem um conjunto de medidas transversal, uma, em primeiro lugar, para disponibilizar mais solos para construção de habitação. Solos públicos. Solos públicos para construção de habitação. Segundo lugar, forte incentivo à construção de habitação por parte de promotores privados. Segundo lugar... Incentivos são benefícios fiscais? Designadamente. Segundo lugar, incentivos para quem é proprietário colocar no mercado de arrendamento habitações que estejam com outro uso ou que estejam fora do mercado. Terceiro lugar, finalmente, apoiar, em particular, os jovens no arrendamento de habitação. E o próprio Estado vai colocar mais casas, digamos, no mercado da habitação? Sim, mas estes 2.700 milhões de euros que nós contratualizamos com os municípios, portanto, nós definimos a Estratégia Nacional de Habitação. Depois, cada município definiu a sua estratégia local de habitação. E nós financiamos os municípios na execução dessa estratégia local de habitação. Por exemplo, amanhã estarei no Seixal, onde, na estratégia local de habitação, uma das prioridades era o realojamento das famílias que vivem no bairro Jamaica. Já aqui há 2 anos, há 3 anos, houve o realojamento das famílias que viviam numa das torres, agora houve o realojamento das famílias que vivem noutra torre, e até ao final do ano a Câmara vai realojar todas as famílias que vivem nas outras 2 torres do bairro Jamaica. O Governo vai apoiar essas iniciativas? Não, e nós contratualizamos com a Câmara, nós apoiamos a Câmara e a Câmara reprocedeu ao realojamento dessas famílias. Há outras situações onde cada município adotou a sua estratégia. A estratégia social é interessante porque adotou a estratégia de procurar dispersar as pessoas, evitando a concentração em um bairro ou num prédio, e portanto as pessoas foram sendo colocadas em casas diversas. Levou mais tempo, porque implicou que a Câmara tinha que andar a comprar casas em vários locais. Há outros municípios onde estamos a fazer construção de raiz. O próprio Estado, através do ERU, está também a fazer construção de raiz em terrenos seus, em Almada, vai construir na Amadora, em vários locais do país. Teremos notícias dentro em breve, temos poucos minutos, infelizmente, mas eu ainda queria colocar mais 2 ou 3 questões. Em primeiro lugar, a sua relação com o Presidente da República e, em concreto, a ideia que ele deixou passar já por mais que uma vez, de que não haveria dissolução da Assembleia da República este ano, que este ano é o tal ano decisivo, ao contrário de alguma pressão que já tinha sido exercida, mas não pôs esse cenário de parte em relação a 2024, o ano em que haverá eleições europeias e que poderá haver leituras nacionais das eleições europeias. De algum modo, sente-se que está num governo a prazo e que este ano de 2023, neste ano de 2023, tem que provar aquilo que vale? Um governo tem que provar todos os dias aquilo que vale. Agora, esta legislatura foi decidida pelos portugueses que era uma legislatura para durar 4 anos. Porquê é que os portugueses decidiram que devia haver uma maioria? Os portugueses decidiram que devia haver uma maioria porque não queriam mais governos a cair 2 em 2 anos, eleições 2 em 2 anos, e como o Presidente da República, aliás, teve a oportunidade de interpretar os resultados eleitorais no ato de posse do governo, disse que de uma forma inequívoca os portugueses tinham decidido que deviam governar e que o próprio devia ser Primeiro-Ministro durante 4 anos. É para isso que cá estamos a trabalhar todos os dias. Continua a reafirmar. Todos os dias, com certeza. Agora temos quando começámos a governar, quando ganhámos as eleições, não pensámos que tínhamos uma guerra logo a seguir. Não pensámos. Pensámos que teria inflação. Não. Agora, se reparar, nenhuma destas perturbações alterou aquilo que tínhamos planeado. Chumbaram-nos o orçamento. O Presidente da República dissolveu a Assembleia, provocou eleições, fomos eleições, ganhámos eleições. Eu disse que se ganhássemos eleições, aprovaríamos o orçamento. Quando apresentámos o orçamento, a oposição até disse, agora com a guerra,
esse orçamento já não valia. E nós dizemos, não, este é o orçamento, como prometi com os portugueses, é o orçamento que eu vou aplicar. E foi o orçamento que nós aplicámos. E com isto fizemos o aumento extraordinário das pensões, alterámos os escalões do IRS, introduzimos a gratuidade das creches, a garantia infantil. Completar sequer um ano de governo. Tem apenas 10 meses este ano. Eu sinto-me muito bem. Sente-se bem. Bom, e olha que o meu médico também diz que eu estou bem. Portanto, não tenho essa visão. O Presidente da República, sob a maioria absoluta, há pouco citou, ele também disse há pouco tempo que a maioria absoluta não é um escudo protetor ilimitado. Como é que interpreta estas afirmações? Significa que não basta ter uma maioria absoluta. Se as coisas não correrem bem e esta instabilidade continuar em 2024, poderá haver uma dissolução da Assembleia. Como deve imaginar, eu não sou comentador do Sr. Presidente da República, nem de ninguém. Aquilo que eu disse na noite das eleições, faz precisamente um ano, é que esta maioria é uma enorme responsabilidade. É uma responsabilidade absoluta. É a responsabilidade que os portugueses nos confiaram de dizer não há crise política durante 4 anos, isto não é uma corrida de 100 metros, isto é uma maratona, e os senhores estão cá para cumprir maratona, é isso que estamos a fazer todos os dias, e é aquilo que continuarei a fazer. Sabe que essa coisa de... Eu tenho visto essa conversa sobre as eleições europeias, e fico um bocado até surpreendido. Sabe que só 2 vezes, 3 vezes, é que um partido que está no governo ganhou as eleições europeias. Eu espero que o PS ganhe as eleições. Agora não sei se o Primeiro-Ministro posso dizer isso, mas enfim, eu espero que o meu partido ganhe as eleições. Mas pode não ganhar. Pode não ganhar. Como, aliás, lhe disse, até agora, só 3 vezes é que um partido que está no governo ganhou as eleições europeias. E nunca foi isso que causou qualquer crise política. Os portugueses votam nas eleições europeias. Em primeiro lugar, são eleições para a Europa, sobre a Europa, e é isso que está em causa, e não devemos desvalorizar essa dimensão europeia. Há leituras políticas, há muitas vezes as pessoas utilizam o voto até como um voto de protesto, mas veremos, daqui até junho de 2024 ou maio de 2024, há muita água que há para correr. Agora, o que é certo é o seguinte, eu acho que devemos respeitar todos aquilo que os portugueses decidiram. E os portugueses foram muito claros a dizer, queremos estabilidade. Estabilidade nas políticas, nos compromissos, nas metas que estão fixadas, para podermos avaliar em outubro de 2026. É para isso que cá estamos. E é por isso que trabalhamos. Muito obrigado por nos ter concedido esta entrevista. Obrigado também a si que nos acompanhou durante este tempo. Muito boa noite. No 360 e aqui na RTP.